6 crianças de uma mesma família morreram afogadas hoje de manhã num naufrágio no Maranhão. Elas viajavam num barco que ia para a cidade de Bacabal, cruzando um lago formado pelas águas do rio Mearim. Outras 7 pessoas conseguiram sobreviver ao naufrágio e foram resgatadas por moradores e pescadores locais. Veja agora outras notícias que foram destaque nesta sexta-feira. Enterrado hoje no cemitério do Caju, no Rio de Janeiro, o corpo do atirador Wellington Menezes de Oliveira. Há 2 semanas, ele matou 12 crianças e feriu outras 12 na Escola Municipal Tasso da Silveira, em Realengo. Nenhum familiar acompanhou o enterro. 4 jovens foram mortos a tiros hoje de madrugada em uma chacina no bairro de Vila Suíça, em Santo André, no ABC Paulista. A polícia não tem informações sobre as circunstâncias dos crimes. Vizinhos acordaram assustados com o barulho dos tiros. Eles disseram que os rapazes assassinados eram trabalhadores. Juiz é baleado por um policial militar durante briga de trânsito esta madrugada em Juiz de Fora, Minas Gerais. O magistrado foi atingido com um disparo no pé. O PM teve ferimentos leves por causa da briga. Os 2 foram hospitalizados. O Complexo Hospitalar Paulista, localizado em Cerqueira César, na região central de São Paulo, teve as portas fechadas. O último dos 38 pacientes foi retirado na madrugada de hoje. O hospital tem uma dívida de R$2 milhões referente a aluguéis atrasados. Um cartaz informa que agora o atendimento está sendo feito no Hospital Presidente, que fica na zona norte de São Paulo e pertence ao dono do Complexo Hospitalar Paulista. Nesta madrugada, o último paciente foi retirado. Ontem, 37 pacientes, 3 deles internados na unidade de terapia intensiva, foram transferidos para outros hospitais. A dívida de R$2 milhões do hospital é referente ao aluguel do imóvel, que não é pago desde outubro do ano passado. Com 11 andares e 85 leitos, a unidade é alvo de pelo menos outros 3 processos de cobrança de pagamentos, abertos neste ano no Fórum João Mendes. Parentes de pacientes estavam revoltados com a situação. É uma situação muito constrangedora do aspecto do paciente, da gente que está aqui, no aspecto geral. A ação de despejo foi emitida no mês passado e deu prazo de 20 dias para que o responsável pelo hospital, cujo nome não foi divulgado, fizesse as transferências. Nada teria ocorrido nesse período. Pelo contrário, o hospital continuou recebendo pacientes. Para os funcionários, a situação também é de penúria. Eles já se consideram desempregados. O Jornal da Cultura tentou contato com dirigentes do Sindisaúde, Sindicato dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Saúde, mas não obteve resposta. Impressionante essa história, né? Imagina as famílias ali encontrando de repente aquele monte de ambulância para levar os parentes embora. O que chama atenção é que o sujeito é dono do hospital, é um total irresponsável, quer dizer, ele sabia de antemão, foi mais do que notificado de que teria que fazer o despejo, o mínimo que ele tinha que ter feito era ter organizado uma forma, até porque tem outro hospital, mas deixou para a última hora, não fez, porque foi o próprio credor que pagou as ambulâncias, parece, para que se transportasse os pacientes. Agora, certamente, alguma autoridade pública tem que se voltar agora para isso, para tomar medidas, inclusive, para puni-lo por essa atitude irresponsável, além de ele ter que pagar a dívida lá do aluguel, isso é uma coisa privada. Agora, aqui é público, ele expôs, inclusive, a risco os pacientes, é um crime público isso. É uma negligência com os pacientes que, certamente, se os pacientes forem à delegacia e fizeram um boletim de ocorrência, eles vão ter que, no mínimo, ter que responder a um inquérito sobre o que ele provocou. Né? Talvez mesmo um processo criminal, né? Isso que você está falando. É porque as pessoas também estão tão acostumadas a serem maltratadas no sistema de saúde, né? Mesmo nesses convênios, pequenos convênios, às vezes é melhor você ir para um HC, que é do Estado, e você, de repente, tem médicos que trabalham em melhores condições, melhor formados, do que, às vezes, você em hospitais pequenos, de convênios pequenos. Então, apesar de que isso é um escândalo, isso, como falava o Novaes, que é um escândalo, uma situação como essa, eu acho que para o paciente, para o consumidor de saúde, entra um pouco nessa vala de que você está acostumado a ser maltratado mesmo. Você paga o convênio, na hora que você vai usar, essa cláusula não cobre, aquela de lá não cobre. Então, no meio do estresse, você ainda tem que fazer conta.
É uma tristeza como a saúde ficou cara. E um detalhe, hein? Boa parte desses doentes foi transferida para o Hospital Presidente, que fica no Tucuruvi, na Zona Norte, que é do mesmo dono. Será que esse também não está encanado, esse hospital? Como está a situação? É isso que eu digo, se ele tinha um outro hospital, ele tinha que ter organizado esse processo. Organizado isso com antecedência, até porque ele tem outro hospital. Quer dizer, agora, como você está salientando, é a ironia, a pessoa sai dali onde foi maltratada para ser maltratada no outro, né? Que destino. O consumidor brasileiro pode ganhar novas armas contra o endividamento exagerado. O Senado discute mudanças no Código de Defesa do Consumidor que podem dificultar as armadilhas do crédito fácil e dar mais opções de pagamento para quem ficar inadimplente. Crédito fácil, população endividada. Não é uma fórmula necessariamente ruim. Foi a expansão do financiamento que moveu a economia brasileira nos últimos anos. Mas diante das medidas tomadas para controlar o consumo, como o aumento dos juros, os níveis de inadimplência também aumentaram. Isso também tem influência nos prazos, então dificulta um pouco mais a renegociação. Então provoca um aumento da inadimplência, mas que não se espera nada explosivo porque o mercado de trabalho continua bom. No serviço de proteção ao crédito, a inadimplência do primeiro bimestre deste ano aumentou quase 1% em relação ao mesmo período de 2010. Pesquisas da Associação Comercial Paulista mostram que a primeira razão para a falta de pagamento é o desemprego, mas o descontrole dos gastos cresce a cada ano. Acaba pegando um pouco ali, um pouco aqui, quando na hora de devolver, aí acaba faltando. Né? Você também tem algum problema de alguma conta inesperada, uma doença, alguma coisa que você tira de um lado para cobrir o outro, né? O Senado Federal quer discutir o Código de Defesa do Consumidor para diminuir os casos de superendividamento. A ideia é criar normas mais rígidas para a concessão do crédito e também para a cobrança dos inadimplentes. A comissão, formada por juristas, estuda a possibilidade das pessoas físicas decretarem falência e renegociarem suas dívidas, a exemplo do que já acontece com as empresas. Mas enquanto a regulamentação não vem, resta ao consumidor ficar atento, se informar sobre os contratos de financiamento, principalmente o custo total do empréstimo, e não comprometer mais de 30% da renda com crédito. E se tornar um consumidor informado, bem orientado antes de contratar qualquer tipo de crédito, mesmo que ele esteja numa situação financeira difícil, é buscar um crédito consciente. O principal é isso no final, né? Buscar informação antes de olha, o crédito. No geral, eu diria o seguinte, o capitalismo se alimenta da velha natureza humana. Que assim, você não pensa, você só quer aquilo, então você se torna um total irresponsável porque você sente no prazer que adquirir aquela coisa. Se você for na história da filosofia, tem no mínimo uns 2000 anos que a gente sabe que o ser humano não tem controle. Você precisa produzir esse tipo de instrumentos exteriores para ajudar que ele consiga ter uma mínima consciência, que hoje em dia se fala de crédito consciente. É uma expressão legal essa. É uma tutela à menoridade das pessoas. É isso aí. É uma tutela à menoridade delas como consumidoras. Querem consumir mais do que podem. Nesse ponto eu sou muito conservador, realmente. Eu acho que as pessoas querem consumir mais do que podem, querem ter tudo ao mesmo tempo, se arrumam um emprego melhor, já sai consumindo, então se endividam. É claro que as empresas que vendem e essas financeiras que financiam são terríveis, fazem contratos abusivos, têm uma série de esquemas, depois pressionam enormemente os devedores, tudo isso é verdade. Mas, no fundo, do que nós estamos tratando, que a matéria tratou, é uma tutela a uma menoridade desnecessária. As pessoas teriam que ser um pouco menos infantis no consumo. Educação, né? Nas Filipinas, 27 pessoas morreram num deslizamento no sul do país. Casas foram soterradas e há dezenas de desaparecidos. Uma forte chuva causou o desmoronamento na área de uma mineradora, que funciona ilegalmente no sul do país. A vila onde moram as famílias dos mineradores foi soterrada por uma avalanche de terra e rochas. A região montanhosa é de difícil acesso. O governo das Filipinas enviou soldados para ajudar nos trabalhos de resgate. Cerca de 40 pessoas estão desaparecidas. Há 42 anos morria Ataúfo Alves, um dos nossos maiores compositores. Artista talentoso, criou um novo estilo de fazer samba. No arquivo especial de hoje, Ataúfo Alves. Ataúfo era filho de violeiro e repentista. Nasceu no interior de Minas, mas se revelou no Rio de Janeiro, para onde foi com 18 anos. Já era um craque no violão, cavaquinho e bandolim quando começou a compor.
Ao todo, foram 320 músicas. Dezenas delas se tornaram sucessos na voz de Carlos Galhardo, Orlando Silva, Carmen Miranda e Dalva de Oliveira. Com 33 anos, Ataúfo começou a cantar e se tornou também um grande intérprete. A seguir, os bons resultados do ensino integral e o início do resgate das caixas pretas do avião da Air France no Oceano Atlântico.